Tem áreas na tua vida que você está olhando e vendo, meu Deus, eu não vejo saída, só vejo escuridão. É aí nessa hora que Jesus te aguarda para conversar com ele. A graça e a paz, meus queridos. Estamos iniciando mais um podcast, Estação Família. Esse podcast para a família cristã. Você que tem dúvidas sobre como eu uso aquilo que eu leio na minha prática diária. Eu sou pastor Cristiano, sou pecuarista, tenho 4 filhos, sou casado há 21 anos, empreendedor e tenho assumido a minha responsabilidade como cristão. Entendendo que nós todos temos que exercer funções tanto no natural quanto no espiritual. Porque Deus, quando ele está ali em Marcos 16, ele disse, ide por todo mundo pregar o evangelho. Ele deu uma ordenância para todos nós. E Deus tem, talvez, me usado para dizer, há como conciliar o natural e o espiritual. E quem tem assumido esse compromisso comigo, esse desafio que Deus nos propôs, foi Daniel Brunet. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Elegante, seu blazer. Ó, sempre um prazer estar aqui no Estação Família. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos acompanhando, você que vai compartilhar esse link para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo maravilhoso. E, Paziane, eu estou reparando que hoje você está mais jovial, mais esporte. Explica para a gente esse casaco. E o relógio também, né? Ah, então, ó. Isso aqui é do um movimento, um grupo chamado Legendários. Nasceu na Guatemala e é uma ativação espiritual que Deus tem feito com os homens. E as pessoas, Daniel, estão tendo experiências assim, espirituais com Deus na montanha. São 3 dias lá, como às vezes nunca conseguiu na vida cotidiana. E tem sido muito forte. Pessoas assim, às vezes que nem acreditavam em Deus, pessoas de várias denominações, de outro tipo de fé, tá podendo ter um encontro real com o Deus poderoso. Deus tem levantado homens e, glória a Deus, eu fiz em Dourados, pastor Osni, foi maravilhoso, uma pessoa que Deus tem levantado com muita coragem naquela região. E hoje eu vim mostrando que Deus fala na montanha e fala com você também em qualquer lugar. Muito bom. O Legendários é um grupo que reúne homens para passar 3 dias no meio do mato, testando o físico, testando as emoções, testando o espiritual. E realmente muitas pessoas saem de lá transformadas, porque tiveram um encontro que em toda a vida não tiveram a oportunidade. Mas eu queria fazer uma pergunta para guiar aqui a nossa conversa de hoje. Como ter essa ativação espiritual, esse momento, como se tornar espiritual sem ter que ir para a montanha? Ah, é possível? É possível isso? É possível. Eu falo que a experiência minha na montanha foi maravilhosa. Assim. Um dia nós podemos falar sobre os testemunhos do que Deus falou comigo em cada dia, em cada prova. Então, você que é homem, né, e que tem as condições ali estabelecidas para que você vá, né, que tem que ter condições mínimas para participar, eu tenho certeza que pode ser um algo novo na tua vida, porque Deus sabe como ativar cada um. Mas comigo não foi assim, Daniel. Comigo foi através da palavra, certo? Então Deus, ele sabe como ele fala. Comigo não começou assim. Isso não quer dizer que lá eu não fui ativado também, ok? E que não tenha tido palavra lá, né? E foi muito abençoador. Sim. Então vamos lá. Como desfrutar do espiritual? Como ter acesso ao espiritual? Porque nós não somos uma irmandade. Nós não somos os cristãos, não é um grupo para prestar serviço humanitário. Nós representamos um reino. Ok? Então, de forma objetiva, como acessar o espiritual? Como acessar o espiritual? Vamos lá, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 1 a 2, vai dizer o seguinte. Havia entre os fariseus
um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Daniel, explica para nós o que significa ser um fariseu e, mais do que isso, ser um dos principais dele. Os fariseus era um grupo religioso dos judeus. Era como se fosse um grupo político religioso e eles tinham o domínio sobre as escrituras, eles ensinavam. Essa é a explicação do que eles são, né? A gente tem hoje outras formas de entender o fariseu. Quando alguém fala assim, isso aí é um fariseu, não está elogiando. Mas para falar de Nicodemos, então ele era um mestre da lei, ele tinha uma autoridade política religiosa e teve um encontro com Jesus. Então entenda que a primeira coisa que vai fazer você acessar o espiritual é você superar a religiosidade. Às vezes, o conhecimento, a religiosidade, faz com que você não consiga ter um encontro real com Jesus. Certo? Então, quando às vezes usam um texto bíblico dizendo que a palavra mata, não é isso, vai abrir uma série de divisões, mas não permita que talvez o muito congregar, o muito ler, o muito conhecer, faça você parar de crer. Eu não nasci em berço evangélico, então eu vim de um sincretismo religioso. E todos eles eu tinha bastante conhecimento. Para eu largar o meu farisenato, não sei como que seria essa palavra, né? Para eu me abster daquilo que eu achava que eu tinha de conhecimento para viver a verdade de Cristo, eu tive que tomar uma decisão. Então, a primeira coisa, você quer ter uma experiência com Jesus? Você quer ter uma experiência espiritual em Cristo? Porque você pode ter experiências espirituais em outro tipo de religião. Eu não estou falando que não vai ter. Você vai ter. Mas você quer ter uma vida com o Espírito Santo, aí você vai ter que ter um encontro com Jesus. Porque é através de aceitar Ele, que Ele enviou o Espírito para que fizesse que a gente lembrasse de tudo o que foi dito. Uau. Então, quando você acessa Jesus, tudo o que foi dito lá naquela época, Deus se revela através do Espírito Santo, como se você estivesse vivendo com Cristo agora. Então, a primeira coisa é entender que não é o conhecer, não é a posição social e não é também a ignorância, mas é ter um encontro com Cristo. E olha que ele continua dizendo: este, de noite, foi até Jesus e lhe disse. Irmãos, nós temos que entender que todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu vou falar para você, nos dias bons, irmãos, às vezes é difícil você ter uma experiência espiritual. Porque a tua carne, a tua alma, ela está tão distraída que ela acaba cegando o seu espírito. Mas a Bíblia diz que foi numa noite, foi num momento sombrio. Eu vou fazer uma aplicação aqui. Então entenda que eu tenho certeza que tem áreas na tua vida que não está tão claro. Tem áreas na tua vida que você está olhando e vendo, meu Deus, eu não vejo saída, só vejo escuridão. É aí nessa hora que Jesus te aguarda para conversar com ele. Daniel, você já não teve experiências em momentos difíceis? Quero falar uma coisa aqui que é muito interessante e também serve de reflexão e alerta. Muito baseado no que você acabou de falar. Quando está tudo bem, quando o crescimento está cada vez maior, quando tudo dá certo, a gente esquece de orar.
A gente esquece de buscar Deus, porque está tudo dando certo. Agora, quando um vizinho começa a implicar, quando o sócio quer brigar contigo, quando a sua esposa ou quando o seu marido arruma problema, quando o seu filho está doente, você dobra o seu joelho e fica desesperado buscando a Deus. Às vezes a dor nos aproxima de Deus e a bonança nos afasta. Mas isso é por culpa não da bonança, não da dor, mas do nosso coração. Mas então, como eu faço para buscar Deus e ter experiência com Ele nos dias bons? Jejum e oração. Porque o jejum mortifica a carne. Uhum. Então você vai ter acesso. É você transformar aquilo que estava claro em escuro. Porque a tua carne vai começar a sentir. Fala, ué, mas eu tenho que condição de almoçar e não almoço. Eu tenho condição de jantar e não janto. Eu tenho condição de... Irmãos, e eu acredito em jejum de televisão, eu acredito em jejum de celular, mas é não comer, tá? Uhum. Entendeu? É mortificação da carne, não é mortificação da alma, certo? Nós temos que diminuir. Eu sei que pode acontecer, mas você quer ter uma experiência? Limite a sua carne, que seu espírito vai aparecer. E olha o que ele fala aqui. Rabi, sabemos, Rabi, Jesus no caso, que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. A primeira coisa é que quando você sabe, tem conhecimento como verdade. Quando alguém tem um saber sobre algo, ele tem aquele conhecimento como verdade na vida dele. Então, se você não saber que Jesus é mestre, é o Filho de Deus, que fez a aliança novamente dele com o Pai, e que ele é vindo da parte de Deus, você não terá uma experiência com Deus. E só quero pontuar uma coisa desse encontro, que é uma história maravilhosa que está na Bíblia. Você precisa ter em mente que os inimigos de Jesus eram os fariseus. Nicodemos era o quê? Fariseu. Ou seja, o ministério de Jesus era uma ameaça aos fariseus, porque Jesus curava sem cobrar nada, Jesus libertava sem cobrar nada, Jesus se apresentava como filho de Deus, e tudo isso ameaçava o poder dos fariseus. Isso não impediu a rivalidade entre eles. Quem leva Jesus para a cruz? Os fariseus. Mas a rivalidade entre eles não impediu que Nicodemos o procurasse, e o procura de noite, para evitar que as pessoas o vissem. Nicodemos o grupo dele era inimigo de Jesus, ele teve que encontrar com ele de noite para que ninguém visse. Aí eu pergunto, você é inimigo de Jesus? Não. Você precisa se encontrar escondido com Jesus? Não. Por que você não está procurando Jesus ainda? É verdade. E talvez você, que às vezes é de uma outra denominação, e esteja passando o mesmo que Nicodemos. Às vezes você não quer se expor. Assista um podcast desse. Mande para quem precisa. Assista um culto online. Deus, ele vai falar com você. Verdade. Quando você reconhecer quem ele é. Um pai nunca vai deixar um filho sem ter resposta. E Deus é pai, e ele vai falar com você. Assim como ele falou aqui com Nicodemos. Só deixando claro uma coisa muito importante que você trouxe, a questão da religião, né? Deus não é pai de quem vai à igreja evangélica ou à igreja A ou à igreja B. Deus, não. É quem acredita nele. É quem reconhece Jesus como Salvador. Então, independentemente da sua religião, basta que você acredite em Jesus e ele te mostra o caminho. Ah, mas eu tenho que... Um dia desses, um amigo meu falou assim, não, mas eu vou orar para Deus, eu nem vou à igreja. Eu falei, mas você não precisa. Você precisa acreditar que ele existe e que ele está te ouvindo. O restante ele faz. O primeiro passo é esse. Queira encontrar-se com Jesus. Fala, ei, Jesus, eu estou aqui, parece estranho, eu não sei o que eu estou falando, parece que eu estou falando sozinho, mas me disseram lá no podcast do pastor Cristiano Paziani que se eu falar, o Senhor me ouve. E as coisas vão começar a mudar na sua vida. Faça o teste. E testemunha depois. Conta pra gente nos comentários. Então, olha só. A primeira coisa é você trocar a sua verdade
pela verdade dele. Amém. Sim. Ele veio com uma verdade, e Jesus responde ele dizendo: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Presta bem atenção. Você quer ter uma experiência espiritual? Você tem que estar disposto a se abster dos seus preconceitos, daquilo que você trazia como verdade, e permitir que agora Jesus traga uma nova verdade para você. E ele olha e fala assim: não, mas você tem que nascer de novo. E Deus está falando comigo, com você. Nós precisamos nascer de novo. Amém. É muito forte isso. Mas ele olha só, Nicodemos olha e não entende. Irmãos, tem coisa que a gente não vai entender. Mas aquele que fez a direção também é capaz de explicar. Olha o que ele diz. Nicodemos, ele fala assim: nossa, mas eu sou velho. Como que eu vou nascer de novo? Então, irmãos, o que Deus está falando? Como é você trocar a sua verdade? Independente da idade que você tem. Quando você nasce de novo, o que ele quer dizer? Quando você nasceu, você não enxergava. Você aprendeu a enxergar. Quando você nasceu, você não falava. Você aprendeu a falar. E você aprendeu a falar ouvindo. Deus, ele quer mostrar agora para você ter uma experiência, você tem que trocar a tua verdade pela dele. E nascer de novo aprenda a ver através da minha verdade, a ouvir através da minha verdade, que aí você vai começar a falar a minha verdade. Fala sobre isso, Daniel. O encontro com Jesus é transformador. E quando tudo que ele tem para dizer é uma lição para a sua vida. Nesse encontro que Nicodemos teve com ele ensina o que ele tinha que fazer. E Jesus, por meio da palavra, te dá essas lições. Faz isso, não faz isso, cuidado com isso, invista nisso. Cabe a nós ouvir e colocar em prática. A gente conhece a história de Nicodemos e a gente pode até conjecturar algumas coisas. Ele teve a oportunidade de ouvir Jesus. Decidir seguir é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Então, ouça Jesus, ouça a palavra, ouça as mensagens, ouça as pregações e decida seguir o que ele está fazendo. Porque quando ele aponta o caminho, ele te dá força para continuar. O que o Daniel está querendo dizer é porque muitas pessoas chegam até nós, ou na nossa própria observação, é que elas caminham, às vezes, dentro da igreja, muito tempo, têm conhecimento, mas nunca nasceram de novo. Então, a pior coisa é você ser obeso da palavra, só que, ao mesmo tempo, você ser um anorético no espírito. E o que é nascer de novo na sua concepção? Explica pra gente, por favor. O nascer de novo é a percepção do mundo espiritual. Então, quando ele olha e fala assim, ó, quem nascer de novo não pode ver o reino de... Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele está querendo dizer, se você não tiver uma percepção diferente, sabendo que você precisa nascer de novo, e ele fala nascer da água e do Espírito. Então, para você ter uma percepção daquilo que Deus quer revelar para você, você precisa fazer o que é o batismo da água, o batismo do arrependimento. E do Espírito é o batismo da salvação. Em Cristo, Jesus. Então, entenda que se você não entender que há uma necessidade de arrependimento de pecados, e há necessidade de você ser batizado no Espírito Santo, através do reconhecimento que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. É isso que fez com que aqueles homens, quando receberam o Espírito Santo, se movimentaram. Eles falaram, vocês aguardem, mas agora vocês vão receber do alto, Atos 1:8, meu Espírito, para que tenhais poder. Então, o poder é manifestado no aguardar e receber a presença do Espírito Santo na nossa vida. É ele que vai dar essa percepção, Daniel. Então, o que é o nascer de novo? É você ter a percepção do reino
através da revelação do Espírito Santo. Uhum. Não há como você acessar o espiritual sem você nascer no espiritual. Uhum. Então é através desse repousar do Espírito Santo. Mas será que isso é um fenômeno só natural? Vamos lá agora para que você veja como Deus se manifesta. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, conhecimento é necessário, mas não pode ser limitante. Trocar as minhas verdades pelas verdades de Deus. Entender que eu preciso me arrepender. E eu preciso receber o batismo do Espírito Santo, aceitando Jesus como meu único e suficiente Salvador. E agora nós vamos para Isaías 1,19. Deixa eu só acrescentar uma coisa interessante. Que você falou de quando desce o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, Consolador, Ajudador, ele só está disponível para quem acredita em Jesus. E quando a gente acredita em Jesus, a gente se batiza nas águas. Naquela época, todo mundo era judeu. Não existia batismo dessa forma. Então, batizava-se publicamente nos rios para que fosse uma declaração pública. Eu agora sirvo a Cristo, estou indo às águas. E uma vez que você aceita Cristo, você tem o Espírito Santo, que é o batismo que você falou, os dois que você falou. Aceitou Jesus, declarei publicamente e agora eu tenho o Espírito, que é o poder, que é o que vai te guiar, que vai te dar orientação a quem você tem que consultar nos momentos difíceis. Qual proposta de emprego aceitar? Qual caminho eu devo seguir? O Espírito Santo existe para te ajudar a tomar as decisões certas. Existe também para isso. Então, a cerne do espiritual é o Espírito Santo. O centro da manifestação da Trindade é ele aqui agora, no momento. Então, como a gente acessa isso? Isaías 1,19. A Bíblia vai dizer: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então, como eu acesso o espiritual? Através da revelação daquilo que o Espírito Santo tem. Primeiro, eu preciso querer o acesso espiritual. E para isso, eu tenho que ouvir. E quando eu estou ouvindo, é algo audível. Deus ele vai usar pessoas. Então, quando eu estou ouvindo conselhos e não opiniões. Então, qual a diferença de opinião e conselho? Opinião é eu ver com os meus olhos a sua visão. Agora, conselho é quando eu vejo com os seus olhos a sua visão. Deus ele quer se revelar para nós fora da nossa lógica. E para isso, ele vai usar pessoas que vão nos aconselhar. Por que eu estou dizendo tudo isso? Quando você quer, Deus vai começar a trazer para você pessoas espirituais que vão te dizer: eis que o Senhor te diz. Não foi assim também na sua vida, Daniel? Foi assim na minha vida. Eu queria até compartilhar essa questão do ser guiado pelo Espírito Santo, porque quando Deus me libertou do engano que o inimigo colocou na minha vida, muita coisa mudou. Eu achava que o batismo do Espírito Santo ele viria com alguma questão assim, é óbvio que é sobrenatural, mas assim, é maravilhosa, magnífica, sabe? Um tremor e não sei o quê, e você começa a falar em línguas que não é você. E eu entendi que o Espírito Santo de Deus já tinha sido derramado sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de todos nós aqui. E eu teria que tomar uma decisão racional de me comunicar com Deus por meio do Espírito. E você faz isso falando palavras que você não compreende. Eu estou contando isso porque até, mesmo sendo filho de pastor, neto de pastor, eu demorei muito tempo a entender isso. Eu achava que algo ia tomar o meu corpo e aí eu ia começar a falar em línguas. Isso nunca aconteceu. Até que alguém me explicou e eu estou aqui, sempre que eu tenho oportunidade, eu conto isso. Por quê? Porque nos momentos difíceis, quando eu não estou não estou com vontade de orar, hoje eu não estou conseguindo orar, eu oro em língua. Cantará, baralachore. Eu oro em língua, baixinho, porque eu estou ativando o Espírito. E você faz isso porque você acredita. Ah, mas você que está criando as palavras, sou eu que estou criando as palavras. Porque eu tenho fé. Porque eu sei que se eu fizer isso, de forma racional, eu estou abrindo espaço para o Espírito. Então, não espere um tremor. Não espere uma explosão. O Espírito já está entregue. Deus já derramou sobre nós.
A Bíblia fala que falar em línguas é para edificação pessoal. Então, para que a gente se edifique, se construa, isso faz parte. E como que Deus constrói isso? Trazendo para você pessoas que falam em línguas, pessoas que têm revelação através de um dom que Deus deu, porque tudo o que é observado e visível é mais fácil de você trazer para o seu entendimento. Então, o ambiente espiritual vai gerar experiências espirituais. Então, voltando para os Legendários, cria-se um ambiente espiritual para que o espiritual seja manifesto. Você imagina o tanto que é difícil, o tanto que aqueles homens pagam o preço para que a manifestação de Deus aconteça com pessoas tão heterogêneas. Mas se eles estão conseguindo, por que talvez eu e você não estamos conseguindo ter no mesmo nível de relevância? Uhum. O que eles estão fazendo que nós não estamos fazendo? Então, quando a gente se dedica para isso, troca as nossas verdades e começa a pegar as verdades bíblicas, criar um ambiente onde todos estão em jejum, todos estão em oração para que a manifestação espiritual aconteça. E como eu faço isso? Através do amor a Deus. João 14, 21. Jesus falando. Ele fala assim, ó, aqueles que me amam têm e guardam os meus mandamentos. E este será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então você quer uma manifestação espiritual de Jesus? Uhum. Às vezes você fala, mas como eu vou conseguir? O primeiro passo é ter e guardar a vontade de Deus. A palavra de Deus. Por quê? Quando você tem e guarda a palavra, o próprio Jesus fala assim, ó, esse é o que me ama. Quando você ama a Cristo, você acessa o amor do Pai. Quando você acessa o amor do Pai, você guarda a palavra, você acessa a manifestação de Jesus na sua vida. Então, olha a chave aqui, Daniel. Muitas pessoas ficam imaginando, né? Nossa, mas que complexo. Eu não falo em língua, eu não tenho pessoas proféticas, eu não consigo ainda criar esse ambiente. Começa amando a palavra de Deus. Começa guardando a palavra de Deus. Porque é o amor que você tem à palavra vai fazer, assim como João 14 diz e garante, a manifestação de Jesus na sua vida. Certo ou não, Daniel? Certíssimo. Então, fazendo um grande resumão do que a gente ouviu hoje, né, baseado na história de Nicodemos e Jesus. Primeiro, você precisa se encontrar com Jesus. Você não tem as barreiras que Nicodemos tinha, então é muito mais fácil. E naquela época também o Espírito Santo não estava disponível, não habitava entre nós, né? Aconteceu 40 dias depois da morte, da ressurreição de Jesus. E hoje está disponível para você. Então, encontre-se com Jesus, nasça de novo da água e do Espírito e seja guiado pelo Espírito. Como o Paziani falou, você pode criar um ambiente, você pode ir para uma experiência, para um ambiente criado para te proporcionar essa ativação espiritual, mas você também tem que cuidar de criar isso para você. No seu dia a dia, amando a palavra, buscando a Deus e acreditando que o Espírito Santo vai te guiar. Quais as consequências, então? Porque precisa ter uma motivação, ok? Uhum. Toda motivação, ela vai fazer com que você chegue a algum lugar. Uhum. E uma das coisas que vai esclarecer, porque às vezes as pessoas olham e falam assim, mas eu não preciso disso. Eu estou muito bem, eu já acredito naquilo que a palavra diz, eu sei que Jesus é o Senhor Salvador da minha vida, eu já fui batizado e eu não concordo com essa parte de línguas, eu não concordo. Mas a Bíblia diz assim, ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Bom. Então, quando você acessa a Deus por amor, a manifestação vai vir além do que você vê, do que você ouve e do que você imagina. A chave e o bloqueio que o inimigo faz na minha mente, na sua mente, na mente talvez sua, Daniel,
É que a gente não valorize o espiritual Uhum. e se contente apenas com aquilo que a gente consiga ver no natural. Verdade. Porque quando a gente acessa o espiritual, Deus libera para nós. Por que ele fala que nem os olhos viram? Ele está anulando aqui o natural. Quando você acessa o espiritual, você anula o natural. Então ele olha como ele pega aqui os sentidos, Daniel. Uhum. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os seus. E para aqueles que o amam. Então, você amar a Deus, você tem um acesso ao sobrenatural dele, a algo que nunca você imaginaria. Então, talvez você está feliz, você aceitou Jesus, mas ainda o que te falta é um relacionamento de amor. E o relacionamento de amor é construído guardando a palavra no coração. Daniel. Guardar a palavra no coração. Isso é importantíssimo. Você lê, você entende o que precisa fazer e você guarda. Ou seja, o que significa guardar a palavra? É agir conforme ela. Você falou em amar a Deus. Quando nós amamos a Deus? Quando nós cumprimos a palavra. Quando nós seguimos as ordenanças, os mandamentos. Então não adianta falar, eu adoro a igreja, eu adoro cantar. Mas você cumpre a palavra? Porque aqueles que amam a Deus guardam o que está dito ali. Então a gente tem que ler e praticar. E aí a vida muda completamente. Vamos rebobinar aqui as chaves, então, desse podcast. A primeira coisa, largar os seus preconceitos. Ter um encontro real com Jesus. Aceitando as verdades dele. Porque aí você vai ter um novo nascimento, agora um nascimento espiritual. E uma percepção do reino de Deus. Porque Jesus, quando ele veio, ele disse, o meu reino não é daqui. Então, para você acessar o reino, você precisa ter um nascimento agora espiritual e não natural. Você tem que aprender a querer e ouvir o que Deus quer e o que Deus te fala. Uhum. Através do quê? Do ambiente profético espiritual. Isso também é construído. Quando você pede, Deus te dá esse ambiente. Ele constrói esse ambiente. E como eu alcanço isso? Somente assim? Não, através da palavra. Toda vez que você entroniza a palavra no seu coração com amor, você determina o amor que você sente por Cristo. O Pai te ama e há uma manifestação de Jesus na sua vida. E quais as consequências, então, de você acessar o espiritual, que está ali em 1 Coríntios 2,9? Nem o sentido, nem os olhos, nem os ouvidos, nem o que você pode imaginar é maior do que Deus pode se revelar e te entregar quando você tiver um amor verdadeiro por Ele. Você pai, você mãe, a melhor coisa que você pode fazer é investir no amor que você tem por Deus. Porque o que vai acontecer no seu casamento, o que vai acontecer na vida dos seus filhos, será transformador e um grande testemunho do poder de Deus. Daniel. Tem nada mais a acrescentar, se foi dito tudo. Só quero deixar uma verdade aqui com você. Há batalhas na sua vida que você vai vencer no espiritual. Eu lembro, por exemplo, de quando o povo de Israel tomou Jericó. Fazia algum sentido rodear e gritar? É assim que se ganha uma guerra? Quando Gideão venceu os midianitas, eles quebraram vasos e gritaram. Faz algum sentido? Mas eles estavam obedecendo o que Deus tinha falado. A palavra de Deus estavam obedecendo. Então a vitória vai no espiritual e se manifesta no natural. Você quer vencer o desafio que você está enfrentando hoje? Então dobra o seu joelho, seja guiado pelo Espírito e vença no campo espiritual que se manifesta no campo natural. Deus te abençoe. Eu tenho certeza que você vai ter uma outra visão de como e por que acessar o mundo espiritual. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu casamento, Deus abençoe seus filhos, Deus abençoe sua empresa, Deus abençoe o propósito a qual cada um de vocês foi chamado. Um forte abraço.